Olá, meus amores, bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ciências do ano de 2020. Para tanto, eu peço que vocês peguem o livro e abram na página 33. Eu vou só reexplicar o conteúdo que já foi dado em sala de aula, para que vocês consigam terminar de fazer as atividades, tá? Que já começaram também em sala de aula. Então vamos lá. Ciclo da matéria. A nossa vida e a vida de todos que fazem parte do meio ambiente estão interligadas por nossas necessidades vitais. O ciclo da matéria se dá com as transformações químicas que acontecem entre os seres. Exemplo: a energia do Sol auxilia no processo de fotossíntese das plantas, no qual as plantas produzem o seu próprio alimento. As plantas servem também de alimentos para outros seres vivos. E alguns seres vivos também servem de alimentos para outros seres vivos. Esses seres vivos, quando morrem, servem de alimento para as bactérias e os fungos, que são os últimos consumidores, né? Chamados de decompositores. Esses decompositores no solo, eles auxiliam na produção de sais minerais que vão fazer as plantas crescerem e reiniciarem todo o ciclo da matéria. Não é legal a gente saber que nós estamos todos interligados? Então vamos lá. No ciclo da matéria, a gente vê que tem uma cadeia alimentar. O que é isso? Cada um precisa de se alimentar de alguma forma e cada um deles tem uma forma de alimentação diferenciada. Tem algo que eles comem, que o organismo deles precisa para sobreviver, né? Então, por exemplo, na cadeia alimentar do gafanhoto, o que acontece? O gafanhoto, ele se alimenta da planta. O sapo se alimenta do gafanhoto. A cobra se alimenta do sapo. O gavião se alimenta da cobra. Os fungos e as bactérias se alimentam do gavião e servem como uma espécie de alimento, de nutrição para as plantas. E isso faz com que a cadeia alimentar do gafanhoto seja constante, sempre um servindo de alimento para o outro. Cada ser vivo tem sua própria cadeia alimentar. Ele vai ter aquilo que ele come e também aquele a quem ele vai servir de alimento, tá? Então, na natureza, nós chamamos os animais caçadores de predadores. Porém, esses predadores, eles não comem um único alimento. O alimento deles é chamado de presa. Os predadores têm sua presa, porém eles não têm uma única presa. Eles podem ter vários tipos de animais nos quais ele come. E ele também pode ser presa de outro predador, não é isso? Suponhamos, a cobra, ela é a predadora do sapo. O sapo é a presa da cobra. Porém, a cobra é a presa do gavião. E aí, ela se torna, ao mesmo tempo, predadora e presa. Essa mistura, essa combinação de alimento e de consumo é o que faz acontecer a teia alimentar. É o que dá nome à teia alimentar. Na cadeia alimentar, nós temos alguns membros que fazem parte dessa cadeia alimentar. E esses membros, eles são denominados de acordo com aquilo que eles comem, tá?
Então, nós temos na cadeia alimentar os produtores, os consumidores. Os consumidores são divididos em primários e secundários. E temos os decompositores. Nos produtores, quem são? São as plantas. São elas que produzem o próprio alimento, não é? A luz do sol dá energia para que ela produza o próprio alimento. Esse trabalho, essa produção é chamada de fotossíntese. E ela serve também de alimento para os consumidores. Consumidores são aqueles que não produzem o próprio alimento, como os coelhos, por exemplo, que não produzem o próprio alimento e consomem plantas. Então, eles são consumidores primários, chamados também de herbívoros, tá? Os consumidores secundários são aqueles que consomem plantas e também outros consumidores, né? Então, são chamados de carnívoros, os que comem carnes, né? O leão, o tubarão, são carnívoros. E onívoros, os consumidores que comem tanto plantas quanto carne. Os herbívoros estão no consumidor primário. Carnívoros e onívoros estão no consumidor secundário. Vamos lá. E para finalizar essa cadeia, nós temos os decompositores. Finalizar não, dar continuidade no ciclo, né? Porque é uma constância que nos mantém unidos, né? Um necessitando do outro. Os decompositores, eles usam da matéria orgânica morta. Então, eles vão estar presentes aonde? Nas plantas mortas, nos animais mortos, no próprio ser humano. Uma coisa, o ser humano faz parte de qual grupo alimentar? Você sabe me dizer? Isso mesmo, nós somos consumidores. Consumidores secundários que comem plantas, vegetais e também alimentos de origem animal. Certinho? Agora nós vamos fazer as atividades. As atividades desse tema, cadeia alimentar e ciclo da matéria, já foram passadas para vocês. Então, alguns já iniciaram, estão um pouquinho mais à frente. Outros começaram, mas ainda fizeram apenas uma página. Então, a gente vai completar essas atividades da página 37 até a página 42, tá? Então, vamos completar as atividades. Para continuarmos a aula de hoje, peço que vocês coloquem na página 43. O tema agora é mistura. Vamos começar falando sobre a água. A água ela é uma mistura de gases, o hidrogênio com o oxigênio. A água, quando ela está limpa, ela está pura, ela não tem cor, nem cheiro, nem sabor. Não é isso? Ela também é um solvente universal, por suas capacidades de dissolver muitas coisas, tá? Como, por exemplo, o açúcar. É uma das coisas que nós conseguimos dissolver na água. O açúcar, nesse caso, é chamado de soluto. O soluto é aquela matéria, aquela propriedade que pode ser dissolvida. Dissolvida no solvente, que no caso aqui é a água. Essa mistura aqui nós chamamos de solução. Ao mexermos bem, nós não saberemos mais onde está o açúcar dentro dessa água. Os dois tornaram-se um só. Vamos ver. Ó, continua da mesma forma.
a água. A substância pode conter a forma líquida, sólida ou gasosa. A água, ela está em seu estado líquido. Porém, quando ela é pura, ela é o quê? A mistura de dois gases, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos uma mistura que foi feita com o líquido e o sólido, que foi a açúcar. Certo? Nós também podemos misturar líquido com líquido, álcool com água, tá? A solução, ela é feita dessas misturas, que nós podemos fazer com sólido, líquido e gasoso. Existem dois tipos de mistura, as homogêneas e as heterogêneas. Homogêneas são as misturas que, após misturados, não percebemos mais a diferença. Certo? Você não consegue mais ver partículas exatas do sal, depois que ele está bem misturado, e da água, tá? Eles têm a mesma estrutura, eles ficam com a mesma cor. Então, são misturas homogêneas. E tem as misturas heterogêneas, que é o óleo e a água. Por mais que elas pareçam estar se misturando, ao término, eles se separam e você consegue identificar facilmente onde está a água, onde está o óleo. Essa é a mistura heterogênea e essa é a mistura homogênea. O sal, a água do mar, ele é uma mistura homogênea, na qual nós não percebemos a olho nu que tem o sal ali dentro. Nós só compreendemos se colocarmos ele na boca para sentir o sabor ou nos olhos, mas ao ver nós não conseguimos distinguir a água do sal. Elas estão juntas, assim como a nossa mistura realizada agora há pouco, água e sal, tá? Porém, eles passam por um processo. A água do mar é bombeada, colocada em reservatórios e deixada lá para secar, para evaporar. Depois que evapora a água, aí sim o sal aparece. Esse mesmo sal é retirado desse reservatório e é processado para ser repassado para o nosso consumo. O sal, ele é importante para o nosso organismo, né? Ele é conhecido como cloreto de sódio e é usado nos alimentos para dar mais sabor. Porém, ele também tem uma importância para o nosso organismo, ele também ajuda a combater algumas doenças. E, se for consumido em grande quantidade, ele pode vir a fazer mal. Então, ele é muito importante, porém, ele também pode ser prejudicial. Depende da forma com a qual nós utilizamos esse sal. Para a atividade desse conteúdo, nós vamos realizar as atividades da página 46 até a página 48, tá? A página 46 a 48. A gente está com tempo, dá para fazer direitinho, coloca o seu foco, esse é o momento de estudar, de fazer suas atividades, faz tudo com muito carinho, com muita atenção, que tudo vai sair da forma certa, tá bom? Amanhã estarei de volta aqui com a nossa aula de geografia. Beijo, beijo, tchau, tchau, até amanhã.